Aqui. E um grande empreendimento de mineração na Serra do Curral pode ser aprovado nos próximos dias. Especialistas alertam que os impactos poderão ser sentidos em várias cidades da região metropolitana, principalmente na capital. Enquanto isso, o processo de tombamento da serra como patrimônio histórico e cultural dos mineiros, por enquanto, está ainda nas comissões, tá bom? Agora, antes de fazer qualquer empreendimento, claro que a comissão vai ter que analisar justamente para não acontecer isso. Está na comissão, na Assembleia, e nós vamos acompanhar esse caso, porque esse empreendimento aí pode impactar de maneira séria, muitos moradores e uma região inteira. Acompanhe comigo. Serra do Curral, símbolo de Belo Horizonte e motivo de orgulho para quem vive na cidade. Mas a beleza que a gente vê vive sob constante ameaça. E não é de hoje. Imagens aéreas revelam que, aos poucos, o relevo e os morros estão sumindo por causa da mineração na parte de trás da serra. O Lago Azul, por exemplo, era a cava de uma das primeiras minas da região. Depois que o minério acabou, a mina foi inundada e hoje é a sede da Vale na capital. Já a mineração vizinha ficou décadas parada, mas os tratores e caminhões voltaram a circular no local em 2012. O Euler é engenheiro e mora no pé da Serra do Curral, no bairro Taquaril, em Belo Horizonte. Da varanda de casa, ele assiste à devastação do trecho, que é área de preservação. Ela entrou aqui há talvez 6, 7 anos atrás, dizendo que ia apenas tirar o fino do minério, que já tinha sido explorado muitos anos atrás, e com o dinheiro da venda desse fino, eles fariam recuperação. O que aconteceu é que eles fizeram uma escavação muito maior do que já existia, totalmente ilegal, né, e só foi paralisada quando o Estado entrou. Eu assisti dia a dia, durante a noite, em algumas épocas, né, os caminhões tirando, escavação, barulho, poeira. Então, essa cava é resultado, né, o tamanho dessa cava, inclusive chegando bem no pé do Pico Belo Horizonte, é resultado de uma ação totalmente ilegal. A serra tem 11 quilômetros e vai de Sabará, ao leste da capital, até Nova Lima, ao sul de BH. O ponto em que estamos é tombado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Também existe um tombamento federal, mas os dois protegem apenas alguns trechos da serra, como alerta a ativista do projeto Manuelzão da UFMG, Janine Oliveira. A gente tem um tombamento municipal, mas que só dá conta da face de Belo Horizonte, e a gente tem que lembrar que essa serra é uma divisa de município, então parte dela considerável está dentro de outros municípios. Você tem o tombamento federal, que prevê também alguns metros de tombamento, mas que se debruçou somente no topo mesmo, na crista da própria serra. Para os especialistas, a solução seria tombar toda a serra, como recomenda um estudo que teve a supervisão do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e foi concluído há quase um ano. Está tudo pronto, é só botar para votar. E desde então o que a gente vê são inúmeras desvios administrativos por parte do próprio Estado, seja no adiamento de reunião, seja realizando reunião, mas não querendo admitir o tombamento provisório, que é direito de qualquer bem que está passando por um estudo de tombamento. A serra é um patrimônio material inequívoco, mas ao mesmo tempo ela é uma reserva de minério de ferro. Então existe sempre um conflito entre o tratamento ambiental da serra e a extração do minério de ferro existente no local. De acordo com o Ministério Público, a demora no tombamento acontece por causa da ampliação do contrato com o IEFA. Para ampliar a discussão e garantir maior participação popular, o Instituto teve 90 dias para fazer reuniões com os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. O processo consolidado para o tombamento deverá ser entregue até o dia 30 de agosto. Mas enquanto a preservação está parada, um outro processo avança. É o da empresa Tamisa Taquaril Mineração, em Nova Lima, que entrou com um pedido de licenciamento para explorar minério de ferro no vale vizinho à mina que mostramos no início da reportagem. O relatório de impacto ambiental mostra que durante 13 anos de operação estão previstas a lavra e o beneficiamento de cerca de 31 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso ao longo de uma área equivalente a 102 campos de futebol.
99 deles de vegetação nativa. E tem mais um agravante. O empreendimento é de nível 6, o mais alto potencial poluidor. Se o projeto de tombamento da Serra do Curral não for aprovado e a mineração for autorizada a explorar essa região, os impactos vão ser sentidos não apenas aqui em Belo Horizonte, mas também na região metropolitana. O ar vai piorar, pode faltar água, as chuvas devem ficar mais intensas e a terra vai tremer. A mina ficaria perto de hospitais importantes da capital, como o da Baleia, a menos de 2 quilômetros, a Santa Casa e o João 23, a menos de 5. E ainda mais próxima de bairros densamente povoados. São apenas 880 metros do Taquaril e 1,5 km do aglomerado da Serra. Temos bairros próximos, né, e até os mais distantes, que vão ser impactados pelo barulho, pela poeira, né, até por tremores, que vai ter explosão aqui. Isso também não foi levado em conta. O estudo de impacto ambiental feito pela própria mineradora, a mineração Taquaril, Tamisa, ele aponta que a gente vai ter uma interferência biótica até indireta e direta até o limite da Praça Floriano Peixoto. Antes da última reunião do Conselho Estadual de Política Ambiental, o Ministério Público tentou impedir na Justiça que o licenciamento fosse aprovado. De acordo com o pedido de liminar, o projeto está inserido dentro do perímetro do tombamento estadual da Serra do Curral e viola as diretrizes que proíbem a instalação de novos empreendimentos minerários no local. A promotoria destacou ainda o que considera mais espantoso. O mesmo estado que tombou provisoriamente a área sequer mencionou os riscos ambientais no parecer único que vai ser analisado pela Câmara de Atividades Minerárias. Só que a Justiça negou o pedido do Ministério Público. E uma nova reunião, que pode autorizar a mineração na Serra, está marcada para o dia 29 de abril. A probabilidade de ser aprovado, porque o Estado está recomendando, é 100%. Né? É por isso que eles estão retardando o processo de tombamento da Serra. Porque se tombar a Serra, eles não poderiam fazer aprovação lá do projeto da Tamisa. Mas a importância da Serra do Curral para o meio ambiente, para a história, para a paisagem e para a vida em Belo Horizonte, na região metropolitana, mantém especialistas e ativistas na luta para impedir a destruição desse patrimônio. A Serra é, na verdade, um anfiteatro, um anfiteatro paisagístico, né, da cidade de Belo Horizonte. Na memória dos mineiros, ela representa muito do ponto de vista simbólico. Agora, do ponto de vista ambiental, a Serra do Curral é um divisor de águas, é um aquífero importante. Todo minério de ferro é um reservatório de água. Toda vez que a gente tira o minério de ferro, você está acabando com o depósito de água e nós estamos vendo uma crise hídrica gravíssima no estado de Minas Gerais, comprovado inclusive por estudos da NASA, da Alemanha, do Canadá. Né? Então nós estamos acabando com a nossa reserva de água para poder exportar o minério que não paga praticamente imposto nenhum. Quem acha que o prejuízo vai acontecer daqui a muito tempo, talvez eu nem esteja mais vivo, se engana. Muito, se engana demais, porque o regime dos seres de fauna, por exemplo, como aves, vai ser interferido. E se a gente não tem passarinho, a gente já não tem um volume grande de semente. Se a gente não tem volume grande de semente, a gente tem uma queda na vegetação. Se a gente tem uma queda na vegetação, a gente não consegue conter o fenômeno do lixiviamento que a chuva provoca. E aí o que acontece? A gente vai ter enchentes mais duras, mais drásticas. Como vocês estão vendo, se deixar, vão acabar com tudo. Com tudo. Já estão acabando com todas as nossas montanhas. Estão deixando aí tudo oco. Só vê esse negócio bonito pela frente e atrás, está tudo oco. Se não tomarmos providências, olha isso aí, ó. Se não tomarmos providências, vão acabar com tudo em nome do dinheiro. Em nome do progresso. Que para mim, entre aspas, enriquece pessoas em outros países também.
Nós entramos em contato aí com a mineradora Tamisa Taquaril, mas não tivemos retorno. Também falamos com os municípios que deveriam ter sido ouvidos sobre o tombamento. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que participou da reunião com uma equipe do Instituto do Patrimônio Histórico Estadual e afirmou que apoia o tombamento total da Serra do Curral. Já a Prefeitura de Sabará diz que não foi chamada para discutir o projeto e, portanto, não pode se posicionar. A Prefeitura de Nova Lima, que deveria dar informação, não retornou.